começar formalmente a reunião. Boa tarde a todos. Eu queria começar essa reunião lamentando, né, a morte de todas as pessoas de Covid, em especial a do professor Otílio, né, nosso amigo, diretor do Instituto Biomédico e conhecido de todos aqui, que nos deixou recentemente, e de um fisioterapeuta do Hospital Antônio Pedro, Renato, que também faleceu de Covid, né? Então, assim, nossos sentimentos a todas as pessoas aí que tombaram nessa pandemia, né? Isso é muito fácil. Então, quais são os inscritos, então, para começar, por favor? Então, Camilo já está inscrito, né? A Andressa se inscreveu também. Acho que pode começar a Andressa, eu acho, né, Camilo? Então, depois Camilo. Pode, claro. Professora Andressa. Andressa, está sem som. Você... Está sem som, Andressa, a gente não está te ouvindo. Deixa eu ver. Agora me ouvem? Agora sim. Sim. Tá. Primeiro, dizer que o corte de cabelo foi em virtude da Covid, né? Estava caindo muito e resolvi cortar por conta disso. Mas, assim, a minha primeira colocação, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres dedicadas à ciência, à cultura, ao ensino, porque nós, né, somos responsáveis em conjunto por grandes transformações, principalmente nesse momento de grande luta. Então, dá parabéns a todas as mulheres pelas manifestações, né, nos espaços universitários e fora deles. E a segunda colocação que eu gostaria de fazer, na verdade, é um pleito regional, né, da circunscrição norte. Em relação ao edital para a eleição de conselhos, nós, na região norte, nós temos apenas um assento de titular e um assento de suplente para o CEPEX, ao passo que outras circunscrições e regiões, elas possuem 2. Sei que a gente não muda a regra do jogo em curso, né, que para esse edital vai valer, e gostaria, né, só de solicitar futuramente que fosse pensado a respeito de uma isonomia nesse critério, já que a resolução do CUV, a resolução 118 de 2017, ela não traz considerandos sobre o porquê dessa escolha, né, da região sul, por exemplo, ter 2 assentos e um assento no CUR, na região norte ter um assento no CEPEX e 2 no CUR. Então, para que a gente pudesse, né, futuramente, para as próximas eleições daqui a 2 anos, repensar essa estratégia para garantir a isonomia de todas as circunscrições e regiões. E encerro e agradeço o espaço. Oi, queridos, boa tarde. É só para dizer Oi, que Leonora, já chegou. mas daqui a pouco minha bateria vai acabar, porque é impressionante como é que come direto, apesar de eu estar em modo, né? Eu estou sem luz na minha casa. Tá ainda sem luz? Não voltou, não? Pensei que ia voltar. Não consegui, mas estou aqui, tá bom? Vamos até... Com o celular vai ser por pouco tempo. Pois é, por isso, tá bom? Tá Beijo bom. para todos. Beijo. Professor Camilo, então, agora, né, que está inscrito. Isso, okay. Boa tarde a todos e todas. O assunto, em pauta, é pedido de colocar para aprovação em urgência do processo. O processo é o 003836.20/29, que é da criação do curso de formação de um lato sensu, né, especialização lato sensu, formação de professores do ensino médio para empreendedorismo e gestão. Esse curso, ele é um curso, né, fechado para a Secretaria de Educação do Estado do Rio. Ele já passou pelo CEPEX, já foi aprovado no CUV a criação, e agora é só pedir, como tem o trâmite normal, pede que vá para o CEPEX para aprovação das emendas, né, após a criação do curso, para que elas possam ser criadas pela PROP lá no CISPOS. E
parece que essa aprovação a gente faça urgência, porque por conta do atraso, né, de não ter tido reunião em janeiro, etc., já está o curso em cima da hora pelo calendário exigido pela Secretaria de Educação do Estado. Então, quer dizer, um processo já passou pelo CPEX, o pessoal já analisou, foi bem analisado e discutido pelo CUV, né, as emendas são totalmente compatíveis, o corpo docente, tudo todo redondinho, todo muito bem encaixado, até elogiado no parecer do CUV isso, como é que o processo está bem instruído, então pediria que ele fosse colocado em urgência essa aprovação do CPEX para que libere a própria criação das disciplinas, para que o curso possa começar a tempo e não prejudicar o calendário da Secretaria de Educação. É isso. Professor André, Fábio, levantou a mão? só um instantinho. Esse processo, na verdade, o trâmite dele, ele passa pelo CPEX para poder a gente se manifestar favoravelmente, depois ele vai ao CUV para criar o curso, e aí ele volta ao CPEX para aprovação de currículo e regimento. Isso. Então, é isso que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo. Não, o que eu queria falar é exatamente nessa direção. Se isso aí eu sei que é um protocolo, né, que se faz, mas se haveria a possibilidade de a gente futuramente, quando a gente aprovasse no CPEX, que já, na verdade, é feita uma análise na PROP, e todo esse caráter do currículo, do corpo docente, de tudo mais, tudo isso é analisado naquele momento. Aí vai para o CUV. Se não poderia encurtar essa volta ao CPEX e ficar só na dependência da aprovação do CUV para não ter que esperar mais 15 dias para voltar para o CPEX, não faz sentido. Porque são resoluções independentes, entendeu, André? Uma resolução é a resolução de criação do curso e a outra resolução é a da... Mas por que a gente não faz currículo do curso? A gente tem que ver como é que a gente faz, como é que a gente trata isso. Se a gente fica esperando, se faz um tratamento de entregar as duas, passar no CPEX. De repente seria mais lógico. E automaticamente aprovar uma vez que esteja aprovado no CUV. O CUV aí detona. É só uma parte, Fábio. É porque parece que é um trâmite complexo, né, um vai e volta, mas, na verdade, o CPEX não tem como aprovar um currículo de um curso que não foi aprovado. É isso, esse é o problema. Infelizmente, é isso. Não tem como. É engraçado isso, né? Porque... mas a verdade é que quando chega o CPEX para a primeira decisão, ele já passou pelo aquele crivo da PROP, que é o crivo real, né? Que é o crivo chato para burro. Eu passei agora por isso. A pessoa da PROP é linha por linha, letra por letra, quando o regimento... E não vai para o CPEX de jeito nenhum se estiver faltando uma vírgula lá no regimento. Então, quando regimento e emendas, tudo isso a PROP amarra totalmente antes de chegar no CPEX da primeira vez. Normalmente já chega no CPEX prontinho, né? Mas isso que a Alexandra ponderou, a questão da logística, né? Da questão da... Não tem como. De repente, a gente tentar realmente fazer com maior rapidez essa volta para entrar sempre em caráter de urgência, se não for na vez, né? Bom, tudo bem. Era só uma manifestação. Ok. Andréia, minha bateria vai acabar. O que acontece é que o CPEX ela opina favoravelmente à criação do curso. Não entendi. Entendeu? Por isso é que tem que ter essa volta. Não entendi. Mais algum comentário? Então, em votação, a urgência. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Em votação, o mérito. Os que forem favoráveis também permaneçam como estão aprovados. Vamos passar para a pauta do dia. Alguém vai se manifestar sobre a pauta? Então, eu aproveitar e fazer o pedido para, considerando os destaques, fazer a aprovação em bloco da pauta. Propor. Há algum pedido de destaque? André está com a mãozinha levantada ainda, não, né? Da outra vez ainda. A pauta é bem pequenininha. É o que deu. Não tem destaque. Então, com a destaque, então vamos votar a pauta em bloco. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Bom, eu queria aproveitar, então, já que a gente terminou bem cedo, para conversar com vocês rapidamente. Tem um grupo de trabalho, já tem um grupo de trabalho sobre concursos públicos, né? E que a gente vai precisar pedir que ele discuta. Não sei se vocês... todos devem estar sabendo, o número de candidatos dos concursos beirou uma coisa que a gente nunca teve, né? Quer dizer, acho que a gente juntou várias coisas. O fato de nenhuma universidade estar fazendo um concurso, o fato do mercado de trabalho estar muito difícil. Então, realmente... Então, a gente passou a ter números de candidatos, biologia com 300 candidatos. Então, o número médio de candidatos é 56 dos concursos todos. O Carrano da CPD me disse agora. E é isso. O número médio. Deu lá direito 103. Então, eu acho que talvez aí a CPD e o grupo de trabalho vai ter que pensar alguma coisa para alternativas, em especial pelo fato que os concursos seriam em julho, e como a gente não tem as vacinas ainda, a gente vai precisar, talvez, fazer... Se for tudo presencial, tem que tomar todos os cuidados, do distanciamento e de cuidar sobre isso. Então, tem dois aspectos. Um aspecto de como é que fazer o concurso durante ainda da pandemia, se a gente pode fazer alguma etapa do concurso de maneira remota ou não, se for fazer tudo presencial, qual cuidado vai ter que tomar, e essa questão de o que impacta, porque, na verdade, é verdade, né? O nosso modelo de concurso não é um modelo de concurso para ter 200 candidatos. Não é nem para ter maior que 10, né? Na verdade, quando começa a fazer maior que 10, o negócio começa a ficar diferente. Então, aí há diversas... A gente tem recebido consulta de diversos departamentos e aí o GT vai se debruçar sobre isso, tá bom? É só mesmo para avisar e depois voltar para a gente aqui no CPEX também falar sobre isso. Douglas, pode fazer um comentário, sim. Oi, Fábio. Oi, colegas. Boa tarde. Fábio, eu acho que a notícia vem em excelente hora. Eu acho que num tempo também adequado. Pode parecer que estamos há bastante tempo, né? Mas julho, ainda mais essa condição, é logo ali. E aí eu queria saber um pouco sobre a dinâmica desse grupo. Você falou que estão em consulta... Um GT de concurso nós já temos, um GT de concursos que nós já temos. Então, Leonora, se você pudesse levantar os membros do GT... O Daniel está, né, Daniel? Estou eu, Vladimir, o Lucas, a professora Laura, da História, a Rosalva, né, pela CPD, né, e o Carrano também tem participado. Não sei se ele já entrou, se ele entrou oficialmente. O Carrano entrou oficialmente. Mas ele está pela CPD. E aí eu acho que seria interessante que as pessoas mandassem, especialmente que os conselheiros mandassem sugestões e questionamentos para esse... É que eu estou pensando no seguinte, porque temos já um edital, né, que define uma série de condições, mas como você disse aí, Fábio, no limite a gente vai ter que pensar, inclusive, alterações sensíveis em termos, inclusive, de novas resoluções, né, resoluções que são pensadas para casos específicos, né, eventualmente fases de concursos, né. Enfim, eu só queria, na verdade, pensar junto, assim, porque eu acho que é uma providência importante e a gente tem que antecipar essas questões, porque, afinal de contas, o CPEX pode ter que trabalhar um pouco ad hoc, né, em relação a esse evento do concurso, que eu não sei, Fábio, mas você falou em outros concursos, e aí uma dúvida mesmo, não sei se alguns colegas aqui sabem de alguma universidade do porte da UF que já tenha realizado concurso nesse último tempo, e eu falo concurso para efetivo, né? Eu sei que a gente viu uma resolução da FRJ, a FRJ fez uma resolução do equivalente a projeto da FRJ, SR, alguma coisa. E aí, mais ou menos, eles fazem a prova escrita normal, presencial, normal não se diga presencial, aí tem uma série de não pode ter número máximo de candidatos na sala, alguns cuidados assim, e deixar as outras etapas do concurso ser remoto. Acho que foi isso mais ou menos que está lá. Mas acontece que a nossa primeira fase é justamente a que traz o maior número de
de candidatos num sistema mas que é um desafio, né? Isso que eu acho que o PT vai trabalhar, porque, por exemplo, aí é uma posição pessoal, eu não sei como fazer uma prova escrita e garantir a segurança toda da prova escrita totalmente remota. Um concurso desse efetivo. Né? Tem que ser eu acho difícil. A prova de aula, eu acho que a gente vai ter discussão só de que a aula remota não é a mesma que a aula presencial, tal. Então, a gente vai ter uma discussão filosófica. Já é um laboratório, né, para aula remota. Isso, Agora, a prova escrita, garantia é complicado. Olha só, alguém quer falar também, o Vladimir? É por causa da minha bateria. Eu estou atravessando hoje todo mundo. Desculpa, Fábio. Estou com 4% agora. É só para informar que o professor, eu acho que é Elton, que é o vice do Palharini. Ele mandou hoje lá do Instituto de Psicologia, ele hoje nos enviou um e-mail. Eles querem apresentar uma proposta exatamente para a realização de prova remota. Já tá pode enviar para esse GT. Eu vou encaminhar para isso, tá bom? Só para informar que já tem gente falando nisso, mas ele não apresenta nada concreto ainda. Acho que a ordem é isso. Acho que a ordem é Vladimir, Andressa e André. Acho que é o professor Vladimir, por favor. Desculpa, gente. Eu ia fazer só 2 comentários. O primeiro é que eu acho que talvez, Fábio, o melhor receptor das sugestões não seja tanto o próprio GT, mas o ACPD. A ACPD, porque a ACPD já está recebendo. E a ACPD faz parte desse GT. O que eu estou falando isso é que o Carrano já tem comentado comigo, como a gente... Tem recebido muita coisa, exatamente. Verdade. Então, eu acho que, assim, como ele já tem um material, de muitas sugestões que já foram recebidas pela CPD, e é natural que os docentes, e os chefes se dirijam à CPD, que é quem organiza o concurso, talvez a própria CPD pudesse ser o órgão que coleta essas demandas. O Elton, inclusive, ele tinha entrado em contato comigo, com os representantes da circunscrição dele, comentando isso, e eu mesmo orientei ele. Falei, Elton, eu acho que o primeiro caminho seria a CPD, que é quem está organizando o concurso. Então, talvez esse fosse um caminho. E só para comentar, lá na UFRJ, por acaso, eu tenho eu não sei se essa decisão, Fábio, foi geral, porque eu tenho Então, eu tenho um testemunho para dar sobre o concurso para economia lá, que a minha irmã, por acaso, estava na banca. Eles fizeram a prova escrita presencial sem a presença da banca. A banca corrigiu a prova em casa. E a prova didática, eles chegaram à conclusão que tinha que ser presencial. Inclusive por questões de segurança jurídica. Porque, como não tinha previsão no edital, o candidato podia alegar que ele não tinha condições materiais para fazer a prova, porque ele não tinha internet. Então, esse é o problema. Se caiu a internet do candidato durante a prova, como fica? Se você prevê no edital que o candidato tem que ter, tudo bem, mas como não havia previsão antes, o entendimento era que eles não poderiam exigir depois. Mas, enfim, eu só fiz... A gente exigir que um candidato... A internet de qualquer um pode cair durante a prova, por melhor que seja a infraestrutura. Enfim, era só para... Não quero também me estender sobre isso, só comentei porque você falou. Eu acho que essas questões todas, a CPD e esse GT vão ter que considerar, em toda essa discussão sobre como fazer o concurso. Era isso, gente. Obrigado. Andressa. Está fechado o teu mic, Andressa. Obrigado, Vlad. Vou também nessa linha do que você mencionou dessa segurança jurídica, apesar que o edital pode ser reeditado, dentro de um prazo razoável. Mas a minha questão seria de sugerir, caso o GT já tenha uma proposta de minuta, porque isso funcionou bastante quando nós organizamos as resoluções do ensino remoto, disponibilizar essa proposta para circulação e contribuições num e-mail-chave, E aí a CPD organizaria e sistematizaria todas essas contribuições. Eu acho que, assim, vir as sugestões sem uma base vai ser muito aleatório, a gente vai ter coisas bem teratológicas, bem diversas. Uma espinha dorsal com essas sugestões sendo incorporadas. E a experiência também da UFBA
eles lá fazem, quando tem muitos candidatos, as provas com dias separados. Então, numa primeira rodada, a prova escrita, passa-se uma temporada, a prova de aula. Talvez seja uma situação também para a gente analisar esse marco temporal, né? Agradeço. Amanhã a gente vai ter uma reunião, só complementar, Fábio, desculpa. E aí eu vou comentar isso, Andressa, essa ideia de fazer uma minuta. A gente vai conversar sobre isso amanhã, no GT. Acho que sou eu agora, né? É isso. Deixa eu responder aqui. O Rodrigo perguntou por que não dá para levar o concurso para o fim do ano. Dá, mas o problema é que a gente está com essa questão de querer ocupar as vagas o mais rápido possível, até por conta dessa discussão toda de orçamento e cortes no governo. Então, a gente não gostaria de ficar com tanto tempo com as vagas desocupadas. E a questão do número de candidatos não vai diminuir, se a gente... É um problema. O número de candidatos vai ficar o mesmo, né? Então, realmente pode melhorar a questão da pandemia, é verdade, mas o problema do número de candidatos já seria, mesmo que a gente não tivesse pandemia, já é um assunto que a gente tem que discutir. Professora Andréia. Não, eu ia comentar duas coisas. Uma, a Andressa já resolveu minha dúvida, que é a questão de saber se podia fazer um edital, né, ação do edital. Matando todo como é o procedimento desse concurso, tendo em vista a pandemia. Outro comentário que eu ia fazer, a gente pensar nessas provas que serão, por exemplo, a prova didática, né, que é o exame oral, se o candidato não pode ficar sendo filmado no ambiente da universidade e a banca ficar virtual, porque imagina a banca ouvir 100 alunos, quer dizer, em termos de tempo, entendeu? De você, o gasto que não vai ser para a universidade, bancar uma banca durante 3, 4 semanas para ouvir os candidatos. De repente, a banca ficaria virtualmente, mas o candidato ia ser num regime de filmagem e sei lá. E uma estrutura boa para eles, é uma ideia mesmo. Eu posso só fazer um adendo? Andréia, o edital, inclusive, já prevê a possibilidade de filmagem. No edital. Só sobre essa questão que estão falando de mudança de edital, depois que o edital já foi publicado, depois que os candidatos já se inscreveram, já tem alguns entendimentos que mudanças radicais no edital não podem acontecer, porque os candidatos já se inscreveram prevendo aquilo que estava escrito no edital. Então, algumas mudanças não podem acontecer depois que já houve a inscrição. Mas se todos eles assinarem um termo de entendimento... candidato, né? E pode ter gente que não se inscreveu no concurso porque o edital, por exemplo, previa presencial e teria interesse de se inscrever se o edital prevesse que as provas seriam virtuais. Então, assim, você tem que prever se pessoas se inscreveram e pessoas não se inscreveram em função daquele edital estar naquele formato. Tem uma questão aí, Aline, eu acho que esse comentário é bem importante. Agora, tem uma questão aí que a gente está sob condições, e eu também não quero generalizar isso, né, dizer que tudo é possível porque a pandemia está aí. Mas, certamente, a gente vive um calendário comprimido em relação a uma série de eventos imprevisíveis, como esse da curva subir, né, como por exemplo, eu estava pensando aqui, a André falou da banca, talvez até a banca já esteja vacinada até lá, até julho. Talvez se as vacinas que estão sendo previstas aí, claro, a gente sempre tem que reduzir a previsão do Ministério da Saúde 50%, mas os professores estão entre os grupos prioritários. Tudo bem que são 70 prioridades, mas nós estamos lá na 15ª posição. Então, pode ser que o edital, que seja muito razoável, que certas mudanças pontuais do edital sejam feitas para que o concurso não deixe de acontecer. Então, eu acho importante, Aline, você dizer, quando você fala mudanças não tão radicais, né? Claro, pensando na segurança jurídica, pensando na expectativa, como você bem lembrou, de quem se inscreveu, porque um cenário estava previsto, mas as condições de mudança desse cenário estão dadas, aí elas são imprevisíveis, desde aquele momento em que o edital foi feito. Então, por isso que eu acho que todas essas nossas considerações aqui são muito importantes, e aí a minha sugestão, seguindo aí a sugestão da Andresa, do Vladimir, da Andréa também, de que as sugestões que cheguem para a CPD venham
o CEPEX, para as reuniões regulares, a gente pode fazer alguns informes, eventualmente colocar na pauta, para que nos ajude a pensar conjuntamente, afinal de contas, nós também trazemos questões dos departamentos, talvez alguns de nós, eu vou estar na banca, por exemplo, do direito, então todos nós estamos vivendo isso passo a passo, né? Professora Andressa, né? Não? Acho que a mãozinha ficou levantada lá, né, André? Então tá bom. Não, eu queria até, no gancho da Andréia, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se a gente optar por alguma etapa remota, qual é o nosso objetivo? O objetivo não é somente reduzir o custo do envolvimento da banca. Na verdade, quando a gente opta, acho que é o mais importante, a questão mais importante é a preservação da vida das pessoas. Essa é a questão mais importante. E aí eu fico um pouco preocupada da gente permanecer, por exemplo, propor a etapa da aula com os candidatos lá presencialmente, e a gente também tendo que envolver um corpo técnico ali presencialmente para poder estar apoiando em alguma medida a entrega dos equipamentos, né, organizando isso tudo. Então, a gente tem que avaliar muito bem, para a gente não criar uma sobrecarga para um determinado segmento em relação a outro. Então, tem que ter muita clareza do objetivo realmente de implementar a ação remota, né? Eu acho que é isso. É complexo. Mas é só isso, gente. É só para a gente começar essa discussão e saber que nós vamos exercitar essa discussão. Tá ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então agradeço a presença de todos. Até a próxima reunião. Obrigado, sim. Andressa, adorei o cabelo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.